Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento, inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Nós estamos aqui na nossa oração da manhã, só que a nossa oração da manhã, agora no tempo do Advento, também do tempo do Natal, ganha um outro tom. Nós continuamos a meditar sobre a Palavra de Deus, agora mais do que nunca nós continuamos a rezar o nosso Ângelus, que é o mistério da encarnação, é aquilo que nós estamos ansiando. A partir da encarnação, é claro, a Virgem Maria grávida espera por Jesus Cristo e nós também participamos dessa espera. Da espera não só do menino que vai chegar, mas também do próprio Senhor Jesus Cristo se instaurando na nossa vida e mais do que isso, como a Igreja medita nessas 2 semanas do Advento, nós esperamos também ansiosamente a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, claro, nós continuamos com a dinâmica da oração da manhã, rezando o nosso Ângelus agora mais do que nunca, agarrados a Nossa Senhora para vivermos com ela essa espera, esse advento, mas também nós nos utilizamos aqui de um livro que chama Intimidade Divina. Então, o nosso tempo do advento será um tempo também de uma reflexão um pouco mais profunda. É um frei carmelita, Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, que escreveu reflexões para todos os dias do ano e com a sua oração, com a espiritualidade carmelitana, a espiritualidade de Santa Teresa de São João da Cruz, que nos levam ao mundo interior, nos levam à vida de oração, nós viveremos esse advento. Então, nós continuamos com a dinâmica aqui da oração da manhã, mas auxiliados, mais um auxílio, que são as reflexões do Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, que inclusive nós já utilizamos algumas meditações dele aqui no canal. Nessa primeira semana do advento, o Frei Gabriel fala muito forte da nossa vocação à santidade, de como o mistério da encarnação, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, nos é valioso, ou seja, mais do que isso, mais do que valioso, é crucial para a nossa santificação, para que se cumpra em nós a vocação da nossa santidade, para que nós sejamos de fato santos. Ele começa a fazer menção lá no início dos tempos, no início da criação, na verdade, com o pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram.
Nós sabemos disso, nós já refletimos isso aqui no canal. E aí o Frei diz, eles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, em estado de graça e santidade, elevados à dignidade de filhos de Deus, foram precipitados num abismo de miséria, arrastando consigo todo o gênero humano. Então vejam só, irmãos, quando Adão e Eva foram criados por Deus, quando Adão, o primeiro homem, e aí Eva, saída da costela de Adão, quando eles foram criados por Deus, eles foram criados à semelhança de Deus. Eles foram criados em estado de graça. Olha que maravilha! Foram criados completamente em estado de graça e estado de santidade. Olha que bonito isso, que maravilha! Eles tinham a plena dignidade dos filhos de Deus. Só que, cometendo o pecado, eles caíram num abismo de miséria. Isso é muito forte, caíram num abismo de miséria. E aí, eles arrastaram consigo todo o gênero humano. Nós sabemos que o pecado de Adão e Eva é o pecado da humanidade. Com Adão, com Eva, toda a humanidade pecou. Mas nós podemos nos aprofundar um pouquinho nisso, porque vejam só. Adão e Eva, como eles foram criados aqui à imagem e semelhança de Deus, foram criados em estado de graça, foram criados em estado de santidade, com a plena dignidade dos filhos de Deus, foram criados com o dom da imortalidade, com o dom da integridade, eles não tinham as concupiscências, né? Eles não sofriam, eles aprendiam muito fácil, tinham os dons da ciência infusa, enfim. Eles não eram manchados pelo pecado de maneira alguma, foram criados em estado de graça. Só que vejam só, esses dons é chamado pelo o autor lá do Compêndio de Teologia Ascética e Mística, esses dons que Adão e Eva tinham na sua criação, são chamados dons, claro, preternaturais, mas é como se fossem dons de família. Ou seja, eram dons que seriam transmitidos à posteridade de Adão e Eva, ou seja, aos filhos de Adão e Eva a nós. Eram dons que passariam à sua posteridade. Só que, como Adão e Eva, como eles pecaram, eles perderam esses dons. Foi o castigo divino. E o castigo divino poderia ser muito pior. Inclusive, lá o autor do compêndio, o Adolfo Tenquerei, ele diz que Deus ainda foi muito misericordioso, porque eles mereciam até mesmo a morte. Por terem negado a autoridade de Deus, por terem sido desobedientes, orgulhosos, soberbos, por terem dado ouvido à voz da serpente, por terem querido ser Deus. Então eles mereciam até mesmo a morte, mas Deus ainda guardou para eles certa liberdade, Deus ainda os poupou de muitas coisas. E aí, só que eles perderam esses dons. Perderam tudo isso aqui que está aqui, que o Frei Gabriel disse. Perdendo esses dons, amados, como que eles iam passar aquilo para os seus filhos? Então tudo aquilo que Adão e Eva perdeu, nós também perdemos. E se antes eles estavam em estado de graça, agora eles estavam com uma natureza decaída. Eles eram homens decaídos. Vocês percebem? E aí é isso que eles transmitem à sua posteridade. É por isso que nós herdamos o pecado original, a mancha do pecado original. Só que aí desde sempre, amados irmãos, Deus, sabendo, tendo os desígnios de tudo, nos prometeu um Salvador. E é isso que o Frei continua a nos dizer aqui. Durante séculos, o homem geme no seu pecado. Então nós vimos isso, o homem sofre com as manchas do pecado, sofre com as consequências do pecado e sofre com o próprio pecado, porque nós continuamos pecando, não é verdade? Então durante séculos, o homem geme no seu pecado. Ou seja, o homem cavou um abismo insuperável entre Deus e a humanidade. Olha que terrível, olha que terrível. E o homem geme para além do abismo, absolutamente incapaz de se levantar. Irmãos, o homem tendo pecado, o homem entrou num estado de morte que é um estado impossível de sair por sua conta. Sabe? O homem não consegue sair do estado de pecado com suas próprias forças. O homem não consegue se libertar das concupiscências, não consegue se libertar da sua natureza decaída por suas próprias forças. O homem não consegue se salvar sozinho, se libertar sozinho. Só que, e aí o Frei continua, para conseguir o que o homem não pode, para destruir nele o pecado e restituir-lhe a graça, promete-lhe Deus um Salvador. Então é aquilo que nós acabamos de ver. Deus, vendo que nós seríamos incapazes de sair do pecado, Deus consegue aquilo que nós somos incapazes de fazer. Deus nos dá aquilo que nós não conseguimos, que é a salvação, que é um Salvador.
A promessa feita e renovada através dos séculos não se restringe somente ao povo de Israel. Interessa a toda a humanidade. Ou seja, a salvação é para todos. O Salvador é prometido para todos, para cada um de nós. Tanto que nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, lá no versículo 11, que é o último versículo da narração de hoje, ele diz o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, quando Jesus Cristo veio ao mundo, claro, ele se encarnou em um determinado tempo, em uma determinada época histórica. Mais do que isso, ele veio vivendo em uma casa. Ele veio dentro de um povo, dentro de uma cultura. Jesus Cristo ele se encarnou entrando num determinado tempo, num determinado lugar, num determinado povo, numa determinada cultura. E claro, aquele povo é o mesmo povo que Deus tinha dado as promessas através dos profetas. Deus tinha prometido àquele povo um Salvador. Então, era necessário, inclusive, que nosso Senhor viesse àquele povo, para que se cumprisse tudo aquilo que já estava na Escritura, tudo aquilo que os profetas haviam anunciado. Aquele povo precisava ser libertado. Mas Jesus veio não para salvar somente aquele povo, naquela época, naquele lugar. De maneira alguma, Jesus Cristo veio para salvar a todos os filhos de Deus. Jesus Cristo veio para salvar a cada um de nós. A fim de que se salvem todos, Deus enviou seu Filho unigênito para que quem quer que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Desde a antiguidade, no plano de Deus, foi destinada a promessa a toda a família humana. Veja, a toda a família humana, a todos os homens. Ninguém está excluído. Jesus, Salvador, veio para cada homem e a cada homem oferece os meios necessários à sua santificação. Isso é maravilhoso. Isso é uma das coisas que nós temos que meditar nesse nosso advento. A encarnação do Verbo, ou seja, a vinda de Jesus Cristo, é para nós, é para mim, é para você, é para cada um de nós. Porque veja, nós vimos, Adão e Eva pecou, nós herdamos o pecado, nós herdamos a mancha do pecado, nós herdamos as concupiscências, nós temos as nossas más tendências e nós caímos constantemente. Isso aqui é uma coisa que nós temos meditado muito no canal, você já sabe disso. E nós não temos condições de sair dessa sozinhos. Não conseguimos. Mas veio Jesus Cristo para a nossa salvação. E Jesus Cristo não só nos deu a salvação no alto da cruz, como Ele também nos deu os meios necessários à nossa santificação. Então, nós não fomos criados para viver num estado de mornidão. Nós não fomos criados para viver num estado de pouca perfeição, não. Nós fomos criados de fato para a perfeição. Nós somos criados para a santificação, para sermos santos. Não basta que nós sejamos libertos do pecado, nós precisamos viver como santos. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não basta viver no Espírito, nós precisamos andar no Espírito, caminhar revestidos de Jesus Cristo, como está na leitura de ontem da Santa Missa. Caminhar revestidos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, caminhar na santidade, caminhar na perfeita imitação de Cristo. Todos os que creem em Cristo, seja de que povo for, são efetivamente chamados a ser santos. O que na linguagem do apóstolo, ou seja, de São Paulo, significa sobretudo pertencerem, serem consagrados a Deus, mediante ao batismo, e portanto, em força dessa consagração, tornarem-se pessoalmente santos. Então, cada um de nós fomos chamados a ser santos. Nós pessoalmente, você, diga seu nome, pensa no seu nome, é você, Jesus te chamou, Jesus te criou para ser santo, assim como Jesus me criou para ser santo, a cada um de nós. Mesmo que nós tenhamos herdado a mancha do pecado, mesmo que nós tenhamos as nossas falhas, nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou a ser santos e nos deu os meios necessários para alcançarmos a santificação. Assim como a salvação, a santidade é oferecida a todos os homens. E não bastasse isso estar lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, sede santos, porque eu sou santo, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reitera isso. Ele diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai Celeste. E aí o Frei diz aqui, essas palavras, nosso Senhor não as dirigiu a um grupo escolhido, a um grupo específico. Nosso Senhor não as reservou aos apóstolos, aos íntimos, mas pronunciou-as diante da multidão que o seguia. Então Jesus Cristo pede a perfeição não só para aqueles que estavam íntimos dele, não só para os apóstolos, mas para a multidão. Agora, para que nós alcancemos essa perfeição, é claro, precisamos ser íntimos do Senhor. Por isso, mesmo o mais afastado, ou mesmo naqueles momentos em que nós estamos completamente e infelizmente afastados do nosso Senhor, Jesus Cristo nos chama a estar íntimos dele. Jesus Cristo nos chama a voltar. Jesus Cristo nos chama a ser santos. E Ele dá os meios para cada um de nós, até o maior dos afastados, até aquele que está mais longe dele, Jesus Cristo dá os meios para que se volte, para que seja santo, para que viva na santidade. E aí Jesus Cristo, o santo por excelência, veio santificar todos os homens e a todos oferece os meios necessários, não só para a salvação, mas também para a santificação. E diz Jesus, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. E a igreja não cessa, irmãos, de bater nessa tecla, de insistir isso, para que nós, os fiéis, possamos ter essa consciência. Não se cansa a igreja de repetir e inculcar este ensinamento do Senhor. Ninguém creia, nos diz o Papa Pio XI, ninguém creia que a santidade seja para poucos homens escolhidos dentre muitos, enquanto os outros podem limitar-se a um grau inferior de virtude. Absolutamente todos, sem exceção alguma, estão compreendidos nessa lei. A santidade não é para um grupo específico, a santidade não é para poucos, é para todos. Só que nós precisamos abraçar a santidade, abraçar a graça de Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos, não tem como. Não pode o homem encontrar em si mesmo recursos e forças para santificar-se. Somente Deus é santo e somente Deus pode santificá-lo. O próprio Deus quer ser o santificador das suas criaturas. E em Jesus bendito oferece em profusão a cada homem os meios para que se santifique. É isso, irmãos. O Advento nos convida, já nesse início, a meditarmos, a pensarmos na nossa santificação, na nossa salvação, que só a temos por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Inclusive é o tema de amanhã, santificados em Jesus Cristo. Nós terminamos aqui com um trecho de uma oração de Santa Teresa. Não posso entender o que há de temer quem se põe no caminho da perfeição. Dignai-vos, Senhor, pela vossa misericórdia, fazer-nos compreender como é falsa a segurança dos que seguem o mundo e vivem em perigos tão manifestos, enquanto a verdadeira segurança está em progredir constantemente nos vossos caminhos. Se tivermos os olhos fixos em vós, não haja medo de que tenhais ocaso, ó sol de justiça. Não nos deixeis caminhar nas trevas, para nos perdermos, se antes não vos abandonarmos. Então é isso. Que Santa Teresa interceda por nós, também a Santíssima Virgem Maria, olhe por cada um de nós, olhe pela nossa vida, pela nossa caminhada, para que consigamos, sem tirar os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, ir rumo à santidade. Que assim seja. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Maranatá, vem Senhor Jesus. É isso que nós suplicamos. Irmãos e irmãs, nós voltaremos, tá certo? Durante o nosso dia, com a nossa coroinha de Nossa Senhora da Consolação. Graças a Deus, muitas pessoas têm rezado conosco a coroinha pela nossa conversão e voltamos também com flores da Eucaristia, tá certo? Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser.